Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um estudo da sexta-feira do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos falar sobre os 159 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece e depois começar a falar sobre essa data tão importante, né? Que são os 159 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá iniciar o estudo de hoje com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, estamos aqui, Senhor, mais uma tarde de sexta-feira, na nossa amada e querida Casa do Caminho, pedindo sim, Senhor, que através desse canal virtual de palestras, as nossas palavras possam chegar àqueles corações que necessitam de uma palavra de conforto, de uma palavra de esclarecimento. E aqui ficam, Senhor, apenas as nossas reflexões, mas que cabem muito mais reflexões, muito mais pensamento, Senhor, né? Que seja só o pontapé inicial para que as pessoas possam refletir sobre esse assunto, meditar sobre ele, sobre a importância dele para as nossas vidas como espírito mortal, de como essa doutrina veio para modificar a forma como pensamos e como agimos. Enfim, Senhor, fica com cada um de nós, consola os corações sofridos, doloridos, para que nos momentos em que mais precisarmos dos benfeitores espirituais, mais precisarmos de Deus, nós possamos verdadeiramente sentir a presença desses benfeitores. Então, que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de todos os dirigentes espirituais da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, te pedimos para encerrarmos a prece e iniciarmos o trabalho da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá, meus queridos. Nós vamos falar sobre essa importante obra, né? Que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o Pentateuco Espírita, né? Que nada mais são do que o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno, Gênese e Obras Póstumas, que são a base da obra kardeciana, são livros importantíssimos que a gente nunca pode abandonar, a gente tem que estar sempre relendo e revendo essas obras, e elas têm que ser a nossa base de entendimento da doutrina espírita. A gente nunca pode perder o foco dela, né? Por mais que a gente leia outras obras, e obras importantíssimas dentro do movimento espírita, a gente tem que estar sempre refletindo em cima das obras básicas de Kardec, que ali foi a codificação da doutrina espírita. E dentro disso, a gente tem que entender que, dentro do Pentateuco, teve-se uma ordem importante a ser seguida, né? Então, a gente tem primeiro o lançamento do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é muito interessante porque ele é dividido em 4 partes. E essas 4 partes, elas são divididas intencionalmente. Elas são divididas exatamente nessas 4 partes, em que a gente vai ver que, se a gente enxergar ela, está ali as partes que vão ser divididas depois nas obras que virão posteriormente. Então, a gente vai ter a terceira parte do nosso Livro dos Espíritos, contendo exatamente a parte que cabe ao Evangelho. Então, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, e a gente sabe que a terceira parte, que são as leis morais, né, que a gente vai estudar lá, lei de adoração,
a lei natural, todas as leis que a gente vai estudar no Livro dos Espíritos, a gente sabe que são depois a parte que está ali representando, né, a obra que vai ser trazida logo em seguida através do nosso Evangelho, que são as obras contidas, as leis morais. Então, a gente percebe aí todo o encadeamento de ideias que Allan Kardec traçou, né, para a gente depois seguir o Pentateuco, né? Tem uma cronologia, tem uma coisa até metodológica, né, do ponto de vista do Kardec e dos espíritos também, para que a gente siga aí o Pentateuco. Então, olha a importância dessa obra, desse estudo, né, para que a gente tivesse uma base sólida e uma base de entendimento também. Então, a gente pega um livro como o Livro dos Espíritos, que abre a nossa cabeça para um entendimento mais geral do estudo do livro da doutrina espírita como um todo, e depois a gente vai estudando a doutrina espírita passo a passo. E aí a gente começa com o Evangelho, que vai dar toda a base moral da doutrina espírita. Depois a gente vai para o céu e inferno, que vai ser todo aquilo, o nada, o porvir, né? Como é que vai ser depois que a gente partir dessa vida, né? Como é que vai ser o futuro do espírito quando ele parte? Existe céu, existe inferno, né? Como é que é a vida futura? Como é que os gozos e penas futuras? A gente vai ver que isso está lá na parte final do Livro dos Espíritos. Então a gente vai ver que tem todo um desencadeamento, né? Um segmento de ideias. A gente tem a parte da Gênese também, que é toda a parte da criação, né? Então, a gente vai ver que tem toda essa ligação. Mas vamos aqui voltar a nossa ideia justamente para essa obra tão importante que é o Evangelho, que a gente está comemorando aqui a parte dos 159 anos. Então, se a gente fala que o Evangelho é a parte moral, então ele é justamente esse condutor para nós, tão importante, né? Nas nossas vidas, principalmente no planeta Terra, de espíritos ainda tão imperfeitos, de como a gente vai se conduzir diante da vida. E o Evangelho é uma obra sempre muito atual. O Evangelho trazido por Kardec, ele é muito importante porque, além disso, ele vai trazendo para a gente uma construção de passagens de Jesus, de passagens, né? Por exemplo, a gente pegar aqui o capítulo 1, não vim destruir a lei. Então, ele vem trazendo primeiro para a gente, fora a introdução, né? Que das ideias que ele traz primeiro para a gente no capítulo 1, toda a questão da autoridade da doutrina espírita. Ele vem trazendo da questão de Sócrates, de Platão, de que era uma ideia, o espiritismo já era uma ideia muito antes, né? A questão dos espíritos já era uma ideia muito antes da doutrina espírita ser trazida. A imortalidade da alma, essas ideias que permeiam o espiritismo, elas já vinham muito antes do surgimento da doutrina espírita, mostrando que essas ideias já são inatas, né? E que depois, com o advento da doutrina espírita, com o espiritismo sendo trazido pelos espíritos, essa ciência sendo revelada pelos espíritos, essas ideias já dormitavam sobre a Terra há muito tempo, né? Então, ele vem abrindo o Evangelho com essa introdução. Depois ele vem com não vim destruir a lei. Então, ele vai trazendo para a gente a importância desses reveladores para a gente. Qual foi a importância de Moisés? Trazer o Deus único. Depois ele vem trazendo a importância de Jesus. Jesus, desde que a Terra, muito antes da Terra ser criada, depois quando ele está aqui junto a nós, como modelo e guia da humanidade, né? A ideia de trazer Jesus
para a gente também de uma outra forma, inaugurando a era do Pai Amor, né? Porque a gente tinha um Deus mais severo com Moisés, mas quando Jesus traz, ele já traz um Deus mais amoroso, um Deus Pai, um Deus da irmandade, né? Que quer que todos se amem como irmãos. E depois traz a doutrina espírita, já sendo revelada a doutrina para todos, em todos os lugares, não está ali vinculada a uma única pessoa. Então, nós vamos ver que cada capítulo do Evangelho ele é de suma importância. Mas, pensando no dia a dia, né, do Evangelho, ele traz sempre uma resposta para a gente de como a gente se conduzir na vida. Todas as nossas dúvidas, todas as nossas questões, ele vai dizer para a gente. Eu posso enganar um amigo meu? Eu tenho a resposta lá no Evangelho. Eu devo passar a perna no meu amigo do trabalho? Eu tenho a resposta lá no Evangelho. Porque esse é o meu condutor moral. É o livro de cabeceira. Essa é a importância dessa obra toda para a gente. Porque ele vai dizer para a gente o certo e o errado. Então, vamos lá. Eu queria ler um pouco a introdução da obra, tá? Logo a primeira página mesmo. Não é a introdução, não. Mentira. Não é a introdução que eu quero ler para vocês, não. Quero ler o prefácio. O prefácio, que é do Espírito da Verdade, que eu acho super importante esse início aqui, para a gente ver o quão bonito é o que eles falam no prefácio aqui, o Espírito da Verdade. Olha como ele fala aqui. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos céus. Então, são os Espíritos do Senhor, né, que vêm para iluminar. A iluminar a cegueira de quem? De todos nós, que estamos o quê? Moralmente cegos para a verdade. Né? Nós somos ainda muito imperfeitos. Então, eles, através dos ensinamentos que estão nessa obra, através dos ensinamentos do Espiritismo, através dos ensinamentos morais, não só do Espiritismo, mas dos ensinamentos morais, né? Eles vêm o quê? Iluminar a humanidade como se conduzir diante da vida. Todas as questões da vida. E aí ele continua aqui. Eu vos digo, em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Então aqui ele está trazendo realmente o advento do Espiritismo, que quando há essa invasão dos espíritos, né, sobre a Terra, é chegado o momento dessa invasão organizada, que realmente o Espiritismo ele é uma organização, né? Foi uma organização organizada dos espíritos para restituir naquele momento a questão moral, trazer algumas questões que não poderiam ser trazidas por Jesus, e aí a doutrina espírita vem trazer e dissipar a terra, como ele vem falando aqui, dissipar as trevas, como ele vem trazendo aqui para a gente, o Espírito da Verdade. E aí ele continua. As grandes vozes do céu ressoam com o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Então, os espíritos que vêm com essa tarefa estão convidando a nós, homens, para esse concerto. Então, eles nos chamam para um trabalho conjunto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam,
e que num hino sagrado eles se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Então, essa organização dos espíritos, né, nessa invasão organizada por eles sobre toda a Terra, para trazer a boa nova de novo, né? Mas uma boa, porque Jesus tinha trazido a boa nova. Mas como nós estávamos mergulhados de novo pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, de novo, cegos, os espíritos de forma organizada se organizam no tempo certo, no momento certo, para trazer a doutrina espírita e nos esclarecer para que a gente possa se reorganizar, né, para que a gente possa, juntamente com eles, se unir e dissipar as trevas na Terra. E aí ele continua: homens, irmãos que nós amamos, então eles nos amam, estamos próximos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizeis do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai. Então, estão nos convidando a fazer a vontade de Deus, porque não é a nossa vontade. O Evangelho nos convida todos os dias para fazermos a vontade de Deus. Porque se nós continuarmos fazendo as nossas vontades, a gente vai continuar, não é que é errando, mas às vezes a nossa vontade dá errado, né? Porque a gente pensa muito mais na gente do que no bem coletivo. E é muito interessante, porque no próprio Evangelho diz assim: você sabe quando uma escolha é boa ou ruim, porque no caminho, quando você começa a se afastar do caminho certo, se você começa a sentir um mal-estar, uma dor, a dor ela vem justamente para falar que você está tomando uma decisão errada, ou porque aquela decisão, aquela dor ela vem para te sinalizar: olha só, você está tomando um rumo errado. Então ela vem como um sinaleiro para falar assim: volta, porque você está tomando o caminho, você está se desviando do caminho. Então a gente sabe quando a gente não está agindo corretamente, quando vem algo para nos sinalizar, para nos paralisar. Porque a lei está na nossa consciência. Então esse sinalizador vem para a gente para mostrar: olha só, muda o teu caminho porque você está fazendo alguma coisa errada. Então a gente sempre tem um aviso de que aquilo não está legal. E aí ele continua: homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. Então só entrará no reino do céu aqueles que passarem a obedecer. Mas não é obedecer cegamente, é obedecer porque estão cumprindo com as leis. Porque estão entendendo e cumprindo com as leis morais, cumprindo as leis do Pai, vivendo sob as leis do Pai, respeitando as leis do Pai. E aonde eu vou conhecer as leis do Pai? No Evangelho. E lembrando, gente, eu ouvi uma palestra que a pessoa falava exatamente sobre esse tema e que ela falou uma coisa muito interessante. A gente fala 150 anos do Evangelho. Não é muita coisa. Para nós que somos espíritos imortais, 159 anos de Evangelho, segundo o Espiritismo, não é muita coisa. A gente acha que, poxa, mas são 159 anos e eu não aprendi nada. É muito mudança, não é uma coisa rápida. Mudança depende de muitas questões. Ela depende do tempo, ela depende para realmente ser uma mudança. Então, às vezes, ela depende da gente estar no nosso tempo, no nosso processo. Às vezes, a gente até está querendo aquilo. Às vezes, a gente até tem um entendimento. Mas entre entender e sentir, também leva tempo.
Então, às vezes, a gente acha assim, mas o Evangelho já veio há 159 anos e eu não consegui mudar. Mudar, a gente até muda alguma coisa, mas completamente essa transformação, ela leva um tempo. E esse tempo, a gente não sabe dizer, é de cada um, individual. Né? Então, a gente tem que respeitar também. E aí, olha que interessante o que ele fala no objetivo dessa obra, que eu não vou ler todo, porque não tem como, né, pelo tempo que a gente tem, mas o interessante no objetivo dessa obra é que ele fala assim, olha, o objetivo do Evangelho é trazer os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviam para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsia, a última permaneceu inatacável. Olha que interessante. Então, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres e as predições, elas eram questões, né, que poderiam servir de controvérsia. Transformou, não transformou, era ou não era, o milagre era assim, a predição era assim. Isso tudo serviu de controvérsia, né? A doutrina espírita lá explicou como é que Jesus transformou água em vinho, mas vai ter gente que vai dizer, mas não era bem assim. Tem gente que vai explicar determinadas passagens de outras formas. Vai dizer, não, mas isso aí é o espiritismo inventando. Mas se tem uma coisa, e o dogma também ele serve, né, como objeto de controvérsia porque está ligado à questão da igreja. Mas uma coisa que permanece inatacável é a questão moral. Isso ninguém pode falar de Jesus. Jesus, ele morreu, todo mundo sabendo que ele era um bom homem. E continua até hoje, todo mundo sabendo da grandeza desse homem. E não só dentro do meio dito religioso, não é? Por quê? Porque Jesus, ele é o único ser humano que nós conhecemos que ele é um divisor no marco da história. Você tem o ano antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nós podemos dizer que, independente da religião, este homem marcou a história da humanidade. Tamanha a importância desse homem para a história da humanidade. Mas nós que estamos dentro da religião, né, e que nós acreditamos em tudo aquilo que a gente estuda e ouve sobre o homem Jesus, nós sabemos que, desde que se fala do nascimento de Jesus, né? Desde o momento que a gente lê o A Caminho da Luz, que a gente vê ele lá, muito antes dele ter vindo à Terra, toda a preparação, todo o cuidado que esse espírito teve de estar na programação desse planeta, né? Do cuidado que ele teve aqui de ser esse governador desse planeta, estar aqui cuidando da gente, né? Cuidando das questões. Por isso que a gente vê aquela figura tão emblemática mesmo, aquela imagem mesmo dele pegando a terra na mão, que é mais ou menos isso que a gente imagina mesmo, como se ele estivesse ali com a terra sendo criada na mão dele, e ele segurando, e não só da questão da criação, mas aquilo detona várias imagens na nossa cabeça, como ele sustentando a terra, como ele segurando, como se ele estivesse acalentando e até hoje nos protegendo, né? Mas todas as questões morais. Porque todas as histórias que a gente encontra falando do homem, inclusive o próprio... Estamos hoje na Sexta-feira Santa, né? Que aí outras
a gente vê que a Igreja Católica comemora de uma forma, a doutrina espírita enxerga de uma outra forma, os protestantes, e por aí vai, cada religião enxerga da sua forma, mas uma coisa é certa, Jesus, por onde ele passava, as pessoas viam tamanha luz dele. E o próprio Pôncio Pilatos, ele não teve a coragem de absolvê-lo, mas ele sabia a grandeza daquele homem. Né? Tanto que na hora ele fala assim, como que você é um homem tão poderoso, né, não vai ter condição aqui de se livrar dessa situação? Porque ele sabia que Jesus não era um criminoso. Ele sabia que Jesus tinha poderes, né? Era um espírito grandioso. E aí, tanto ele como várias outras pessoas achavam que Jesus ali ia se libertar naquele momento. Só que Jesus não veio aqui na Terra para isso, não foi? Jesus tinha outras questões, outros propósitos. Ele não veio aqui para fazer esse tipo de situação. Ele veio para exatamente, ele sabia que ele ia passar por aquela situação e ele enfrentou, até para que a gente tivesse um aprendizado naquele momento, né? E ele teve ali de frente. Então, isso é muito importante a gente ter realmente o Evangelho como livro de cabeceira. Livro de cabeceira para a gente lendo em doses homeopáticas. Mas doses homeopáticas assim. Hoje eu leio uma passagem, reflito sobre aquilo. Depois eu leio outra. Outro dia eu leio outra, né? Ou faz como Ivone. Pega uma obra, lê esse ano. Aí muda para o ano que vem, eu leio outra. E a gente vai estudando isso de forma cíclica. Por quê? Porque a obra kardeciana, ela tem que ser estudada sempre, porque somos espíritos imortais em constante transformação. E como estamos em constante transformação, o nosso espírito hoje enxerga um ponto hoje, amanhã vai enxergar de outra maneira. Então, aquilo que a gente não enxergou um minuto atrás, a gente pode enxergar muito mais 2 minutos à frente. E às vezes o momento que a gente se encontra também faz a gente enxergar coisas que a gente não enxergou, né? E isso é muito válido e muito rico para a gente, porque só faz a gente o quê? Crescer como espírito, né? Faz a gente ampliar cada vez mais a cegueira que os espíritos falam aqui para a gente no prefácio dessa obra. Porque ainda somos muito cegos, ainda temos muitas coisas para retirar. Esse véu que nos foi colocado, ele não foi totalmente retirado, ele ainda precisa ser devagarzinho sendo tirado dos nossos olhos. E Jesus é o grande responsável, assim como Deus é o grande responsável em nos auxiliar na retirada desse véu. E a doutrina espírita também, como uma doutrina que não é a salvadora da pátria, né, mas é a que melhor explica determinadas situações, pelo menos para nós que somos espíritos tão rebeldes, não é mesmo? Então, que a gente possa ser muito gratos a essa obra que hoje completa 159 anos e aproveite, né? Não só para ficar na cabeceira, mas para que seja lida mesmo. Seja lida nos nossos cultos dos lares, nas nossas reuniões públicas, seja uma obra básica na nossa vida. Que as casas espíritas não se distanciem delas, né? A gente não pode perder esses livros da obra kardeciana de maneira nenhuma. As casas espíritas têm que ter como base as obras de Kardec, né? Senão o espiritismo começa a se distanciar e começar a criar moda. Isso não é legal, né?
Então, que a gente sempre seja fiel ao que Kardec trouxe através dos espíritos. Porque, olha só, nós temos um prefácio aqui do Espírito da Verdade. Quem foi o Espírito da Verdade? Seria uma palestra, seria uma outra palestra, né? Mas a gente sabe que foi um grande espírito. Então, sejamos muito gratos por essa obra que nos traz tantos ensinamentos e tão valiosos. Então, vamos encerrar aqui agradecendo a oportunidade que a casa nos dá sempre desse canal e que as pessoas que nos escutam também possam entender a importância de mais uma forma da palavra chegar até vocês, que a gente valorize muito, né? As pessoas que aqui gravam para vocês, porque isso é mais um meio de divulgação da doutrina espírita e que a gente possa valorizar, né, todo esse trabalho que está sendo feito aí, para que a palavra de Jesus, para que o Evangelho possa chegar nos lares de cada vez mais pessoas. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos benfeitores espirituais, a Dr. Herman, a Sheila, a Meimei, mas acima de tudo, a Deus nosso Pai. Lembrando, Senhor, que o que modifica cada um de nós é o estudo. É o estudo e o trabalho. Então, nós não nos afastemos dessas tarefas. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos encerrando aqui da nossa parte e lembrando, gente, a nossa casa precisa muito do apoio e da colaboração de todos vocês, tá? Procurem nos canais da nossa casa o nosso Pix, que é o nosso CNPJ, porque nós precisamos muito da manutenção. Temos conta de água, temos conta de luz, temos os nossos funcionários, as nossas bolsas dos nossos assistidos, os mantimentos, os leites das crianças. Então, assim, quem puder colaborar, nós ficamos muito gratos, tá? Porque essa é a forma da gente ajudar os mais necessitados e gerir também o espaço que lá nós encontramos para atender as pessoas que buscam um auxílio, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.